Manual de sobrevivência do jovem adulto. Então a gente decidiu fazer esse projeto para ajudar todo mundo que está começando nessa nova fase e está completamente perdido e confuso, assim como a gente. E usando experiências próprias, a gente vai trazendo assuntos que estão na nossa vida e que nos fazem ficar bem confusos sendo jovens adultos. E por isso a gente trouxe o nosso primeiro convidado. É uma pessoa que a gente conhece já tem um tempinho e que a gente sabe que passou por uns poucos perrengues, né, Pedro? Alguns perrengues. Então, Só para dar um contexto para vocês, gente, o Pedro, ele é meu namorado, tá? Então, tipo assim, às vezes ele pode não falar alguma coisa e eu sei da história, não é porque eu sou uma stalker. E é uma coisa... e é uma coisa bizarra. É porque ele é meu namorado e aí às vezes eu vou lembrar ele, porque ele tem uma memória bem esquecida. E aí, já trazendo esse assunto, a gente pode falar que ele também é um pouco desastrado e cagado na vida. Porque hoje a câmera está posicionada dessa forma, assim, com um buraco, porque a gente também está gravando em vídeo esse podcast, mas a câmera também está com esse buraco aqui, porque o Pedro está usando uma tala no joelho. Palmas pro Pedro! Só pra câmera. detalhe. Fala como ele fez isso. A câmera pegou. Pedro, conte pra gente como que aconteceu. Então, na última quarta, então faz o que, uns 6 dias, vai fazer uma semana amanhã, eu tava jogando futebol com uns amigos, tipo um jogo normal, assim, nada de especial. E, que assim como eu já joguei vários outros, tava correndo numa bola que, tipo assim, eu nem tava com a bola, foi num passe que me deram, e eu senti o meu joelho estralar, assim. Bacana. E nisso, eu na hora já senti que deu ruim, assim, e fui pra emergência e tal, e muito provavelmente eu tive uma torção no joelho. Tô ainda pra sair o resultado do que foi exatamente, mas provavelmente foi uma lesão de menisco. Então, vou ter que usar essa tala por um tempo, ou ir pra uma cirurgia ou algo assim. Mas é isso, tô vivo. Torcemos pela tala. Torcemos pela tala. E, gente, num passe sozinho, gente. Num passe sozinho, ele faz uma dessa no joelho. Não, tipo, não tava nem perto da bola. Não façam esportes, é perigoso. Já é uma dica, inclusive. Incentivo, parem de fazer esportes, pelo amor de Deus. Mas agora é um ótimo tema pro nosso podcast, porque o que você faz quando você mora sozinho e você tem que usar uma tala na perna toda? E eu vou trazer um fato mais curioso ainda, que o Pedro, no primeiro dia, não tinha as muletas. E ele usou uma cadeira para conseguir se locomover em seu apartamento. Como se fosse um andador. Tipo pulando assim? Isso. Com a cadeira. E o pior é que o prédio inteiro reclamou. Porque, tipo assim, o futebol era de noite, eu cheguei em casa meia-noite e comecei a arrastar uma cadeira. Ai, bem no Eu não vou apartamento. julgar, porque se eu fosse o vizinho eu também ia reclamar. Devia ser a primeira coisa que eu ia fazer. Sem coração. Vocês estão sem coração. Gente, Tem que Olha- incomodar o vizinho Olha mesmo. a hora que a gente acorda Tem que incomodar o vizinho pra trabalhar. Não, era 11h30, amigo. E tipo assim, olha a situação. Ele tá Ontem- com uma tala no pé todo. Ontem Ele não eu- podia botar o pé no chão. Ontem Não, ele mandou tipo mensagem 11 e pouco, eu já tava dormindinho já. Não, sem saber da história eu também ficaria puto, mas depois Não, dá pra claro. entender. Depois a gente entende. Não, e aí eu ajudei ele a fazer um textão no grupo do WhatsApp, tipo assim, eu estava usando uma tala e era o primeiro dia, eu não tinha como me locomover, estava sozinha no meu apartamento, precisava da cadeira, por isso que fiz barulho. Tipo assim, aí a pessoa só deu um joinha, sabe? Porque provavelmente Nossa. ela ficou, tipo, constrangida de ter dado um puta esporro. Que bom. Mas é isso, então a gente já começa o podcast nessa vibe de o que fazer. E aí, o que você tá fazendo, Pedro Ives? Conta pra gente. Então, eu acho que para todos os jovens adultos que moram sozinho, nessas situações de sistema de emergência, a melhor coisa que pode fazer para se precaver é ter uma namorada com a família que mora na cidade. Ainda tem isso, né? O Pedro não é daqui, só É. pra constar. Não sou daqui, minha família não é daqui, minha família é gaúcha, de Santa Maria. Mas graças a Deus eu namoro a Giovana e na primeira manhã que eu tava machucado, eu já fui pra casa dela e estou lá desde então. Sim, não apenas foi para minha casa. Foi para minha casa com café da manhã, com muletas, com toda a mordomia de sogros, tipo, mimando, trazendo gelo, trazendo aguinha, botando futebol. Mas aí eu vou defender eles porque eles são os melhores... Como é que fala? Anfitriões. Eles são muito bons. É Eles verdade. são maravilhosos.
Fica aí o elogio. Adoro Elogio! Mas é isso, então. Vamos começar com as perguntas tirando o imprevisto? Não, para primeiro a gente tem que entrar com o tema de fato, né? Porque a gente deu só É uma... verdade, a gente só deu uma... A gente entrou e saiu, né? Vamos Tá, falar vai do lá. tema. Então, hoje a gente vai falar sobre justamente morar sozinho, né? Então, a gente trouxe o Pedro, que tem bastante experiência no assunto e também algumas histórias sobre o assunto. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, como é que foi esse processo de sair da casa dos pais e tá morando sozinho atualmente e outras Sim. coisas mais. E só uma ênfase, tá, pra vocês, que o nome do tema tá Socorro! Sair de casa. E esse é o nome O nome do do tema, programa. porque claramente é um socorro, né? Sim, sim. Então, eu saí de casa quando eu vim morar aqui em Florianópolis, que eu passei no vestibular para engenharia ali na UFSC. E eu tinha 17 anos, metade de 17 anos. E, enfim, quando a minha primeira casa que eu morei sozinho, nem fui eu que escolhi, na verdade. Porque, assim, meu ensino médio foi um ensino técnico. Então, para eu entrar na faculdade aqui, todas as minhas férias pré-faculdade eu tive que ficar fazendo estágio em Santa Maria. Então, eu não podia sair de lá para vir para cá ver onde eu ia morar. Então, a minha mãe veio, ficou procurando apartamento, como uma tia que mora aqui também. Rodou ali a UFSC, procurou um monte de apartamento e eu acabei morando numa kitnet que tinha ali perto da UFSC, enfim, ali perto. E foi o primeiro lugar que eu comecei a morar sozinho com 17 anos. E como foram esses primeiros meses morando sozinho? Então, a minha mãe, acho que vou acabar comentando um pouco dela nesse Mas, tema. por favor, sem nomes, relembrando. Claro, claro. Alguns fatos podem ser alterados para proteção Das das vítimas. fontes. Não, ela... Assim, eu sou o filho caçula. Então, Já eu começa acho que aí, Vamos lá. aí já dá pra entender Assim um eu pouco a... nasci. Primeiro, tu gostou do lugar que ela escolheu? Calma, tipo a assim, gente vai chegar lá. eu não podia reclamar, né? Ela veio até aqui, ela veio até aqui, escolheu, tipo, eu não vou chegar e, tá ruim. Assunto delicado, não vou comentar, era minha sogra. O vizinho do nosso lado era meio que o faz-tudo do prédio, assim. E, assim, na época, ele, tipo assim, era só um amigo da minha mãe, até eu conversava um pouco com ele. Só que, mais ou menos um ano que eu já tava morando ali, começou a dar alguns problemas. Assim, pra resumir um pouco a história, depois a gente vai entrar nos detalhes, se quiser. Mas ele namorava uma mulher que ela trabalhava na padaria da esquina e também fazia faxina de vez em quando nos apartamentos do prédio ali, pra quem pedia. E ela terminou com ele. E nisso, Um fato relevante. nisso, tipo assim, destruiu o homem ali. Quem nunca? Uma mulher, um relacionamento que destrói o homem. Exato. E ele tinha, antes, um passado, tipo assim, de ser usuário de drogas. Eu não sei exatamente o que ele usava, mas, enfim, era usuário de drogas. E nisso ele teve uma recaída. E eu dividi a parede com ele. Então era uma situação um pouco tensa. Principalmente porque... Nossa, eu até rio agora, né? Mas na hora foi muito tenso. Mas na hora foi muito tenso. Que a minha mãe tava me visitando, já fazia um ano e tal, ela tava me visitando lá com a minha irmã. E a gente tava almoçando, tranquilamente, e ela ia embora naquele dia. A gente tava almoçando, de porta fechada e tal, só a janela aberta, assim. E era um prédio que... ele tinha um pátio, as kitnets davam pro pátio, assim. Então a janela, tipo, as pessoas que passavam no pátio tinham acesso. E... ele começa a gritar e a bater muito na minha porta, assim. Falando, vem pra fora, desculpa, não sei o que, não sei o que. E a gente se assustou, obviamente. Tipo, o que é isso? O cara, tipo assim, era um cara grande, ele tava quase quebrando a minha porta. E aí, nisso, ele, tipo assim, desculpa. E daí ele começou a falar o nome da ex dele, que tinha recém terminado com ele. E... depois a gente começou a entender pelos gritos que ele falava ali e tal, que ele achava que a voz de mulher que ele ouviu no meu apartamento, que era da minha mãe e da minha irmã que estavam ali, eram da mulher dele. Meu Deus. Que ele alucinou que a mulher